Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 8 de dezembro de 2021, são 22 horas e 38 minutos. Lição número 2 da classe de adolescentes. Errando o alvo. A mensagem. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Nós devemos ter muito cuidado com as aparências. Nem tudo que nos aparece de uma forma bonita e agradável aos olhos é bom ao coração, é bom para a vida. Precisamos ter muito cuidado com esse tipo de aparência. Também com as belas palavras, com as palavras que nos chegam agradáveis aos ouvidos. Precisamos ter muito cuidado, e aqui principalmente a parte feminina, uma vez que a parte feminina geralmente ela é sempre envolvida pelo aquilo que ela ouve. Então é bom ter cuidado com aquilo que você ouve. Claro, isso também serve para os meninos, né, para nós, os homens, mas de modo geral, as meninas geralmente são mais atraídas por aquilo que elas ouvem. Então, cuidado com aquilo que você ouve, porque aquilo que chega agradável ao seu ouvido pode ser, na verdade, uma armadilha de Satanás. Vamos descobrir. Você já passou por uma situação perigosa? Quando já estamos nessa condição, precisamos pensar rapidamente e fazer uma boa escolha para permanecermos em segurança. Hoje vamos estudar a tentação de Adão e Eva e veremos quais foram as escolhas que eles fizeram nesse momento tão difícil. A nossa vida, ela se baseia entre uma coisa e outra em escolhas. Você quem escolhe a roupa que você vai à igreja, por exemplo. Se levanta de manhã para ir para a escola bíblica dominical e você pensa na roupa que você irá. E você escolhe, ou talvez você nem pense na hora, você talvez chegue, abra o seu guarda-roupa e pegue a primeira, mas isso não quer dizer que você não tenha escolhido. Mesmo que você pegou alguma, você, bem da verdade, você escolheu aquela para ir. Isso é de uma forma assim simples, né? Nossa vida sempre será de escolhas. E como fazer uma boa escolha? A escolha, ela vai fazer a diferença aqui no caso entre vida e morte. A nossa escolha pode nos tornar, em questões humanas, ricos ou pobres. Toda decisão que nós vamos tomar, ela virá com uma consequência. Mas como tomar uma boa escolha? A única forma que nós temos de escolher uma boa escolha é ter boa informação, ter um bom dado, né? Ter um dado nas mãos, né? Uma informação, a informação seria mais preciso, né? E quando você tem uma boa informação, uma excelente informação, você consegue tomar as decisões corretas, as escolhas corretas. Quando você precisa tomar uma decisão e você não sabe, não tem fundamento, não tem noção do que você tem, de como você tem que escolher, você muito provavelmente vai escolher errado. Então, como é que nós temos essas informações conosco? Bom, hoje temos a internet, né, no sentido geral da informação, mas para nós cristãos, a nossa base de informação é a Bíblia, é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós tomaremos as melhores escolhas. O Senhor disse certa vez para que venham escolher entre... O Senhor deu dois caminhos, a vida ou a morte. O Senhor mesmo disse para que venha escolher a vida, mas Ele deu a opção. Nós sempre teremos opções, uma segunda opção, ou talvez até uma terceira, dependendo da situação, né? Então, precisamos tomar cuidado em nossas escolhas. Ela fará toda a diferença. E haverá escolhas quando nós, por exemplo, escolhemos a Cristo, decidimos por Cristo, nós estamos tomando uma decisão, uma escolha que irá refletir para toda a eternidade. Hora de aprender. A vida no jardim. No Éden, o plano de Deus era perfeito em todos os aspectos. Adão e Eva possuíam tudo para serem felizes e tinham um propósito de vida.
Emocionalmente, eles eram completos e não tinham medo, egoísmo ou rancor. No aspecto social, nossos primeiros pais iam muito bem. O jardim possuía o necessário para satisfazer todas as suas necessidades. Adão e Eva tinham a seu dispor toda a estrutura necessária para uma vida tranquila e cheia de alegria. Ou seja, eles eram abençoados, tinham uma moradia, trabalho e um casamento feliz. O que mais eles queriam? Numa vida dessa, morando num jardim, o que mais se precisa? Não se precisa de nada. E mais do que tudo isso aqui, Adão e Eva ainda tinham o mais excelente de todos: intimidade com Deus. Eram ligados diretos a Deus, falavam diretamente com o Senhor. Era uma intimidade ímpar, era algo extraordinário. Tinham muita intimidade. Entretanto, apesar de estarem no jardim com uma presença extraordinária de Deus, ainda assim eles não se sentiram satisfeitos, porque eles tinham o direito de fazer uma escolha e eles tomaram uma escolha completamente equivocada. Escolha essa que teve vários segmentos, várias consequências, consequências essas que chegam até nós e chegarão aos nossos filhos, aos nossos netos, caso o Senhor Jesus não venha buscar a sua igreja. Portanto, tenha cuidado nas suas escolhas. Se você está hoje com a sua vida, com intimidade com o Senhor e tem uma vida, às vezes até um pouco trabalhosa, mas uma vida saudável diante do Senhor, não se precipite em tomar uma decisão errada. A tentação, contrariando a palavra de Deus. A mulher foi tentada a comer a fruta da árvore que daria o conhecimento do bem e do mal, o que Deus havia claramente proibido. O Senhor deu uma ordem direta para não comer, e aqui há uma diferença que precisamos fazer. O que a Bíblia nos declara que Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas pessoas às vezes fazem confusão e acham que Deus não deixou que eles comessem, não permitiu que comessem da árvore da vida, mas eles comeram da árvore da vida. Não, eles não comeram da árvore da vida, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é muito importante, isso vai fazer toda a diferença, né? Inclusive o Senhor expulsou eles do jardim entre uma coisa e outra, justamente para que eles não viessem comer da árvore da vida. Para se ter uma ideia, só para a gente ter uma noção, se porventura Adão e Eva comessem da árvore da vida, eles jamais morreriam, ou seja, eles jamais teriam direito à salvação. Os sentimentos e o pecado. Adão e Eva se deixaram levar pelo desejo de querer ser igual a Deus, o mesmo sentimento que fez o diabo ser expulso do céu, e assim cederam à tentação e caíram em pecado. Antes eles eram puros, porém quando ambos desobedeceram, logo seus olhos foram abertos e tomaram consciência do pecado cometido. Depois que se comete um pecado, parece que a coisa fica mais clara. Enquanto nós não pecamos, parece que está tudo bem, mas durante a prática do pecado em si, nós ainda parece que estamos cegos. Somente depois do pecado consumado é que nós vamos ver de fato o que nós fizemos. Nós vamos ter noção do que fizemos. Veja que aqui Adão e Eva se deixaram levar pelo desejo de querer ser igual a Deus, semelhante a Deus. Coisa também que o adversário também desejou, né? Ser igual a Deus, ser semelhante a Deus. Algumas pessoas também dizem que o diabo quis ser maior do que Deus. Isso não é verdade. O diabo ele quis ser igual, ter o mesmo nível, e isso é impossível. Somente Deus é soberano, Deus é o criador de todas as coisas. Então ninguém consegue ser igual a Deus. Entretanto, foi esse o desejo de Adão e Eva, serem iguais a Deus, terem o conhecimento do bem e do mal. E aí, depois que eles fizeram tudo que não tinham que fazer, a desobediência, aí eles tiveram a consciência do pecado cometido, ou seja, é como se diz, né? Tem um termo que as pessoas usam muito, né? Caiu a ficha. Aí parece que agora que eles cometeram esse pecado, agora caiu a ficha, eles caíram em si. Agora eles viram que de fato
o pecado horrendo que eles cometeram. Então é necessário que nós tenhamos isto em mente, porque enquanto acontece e nós, todos nós, eu e você, nós somos sujeitos às mesmas paixões. Então sim, nós podemos tropeçar e pecar. Não é o desejo nosso, mas é coisas da vida, às vezes acontece. A diferença está no arrependimento, quando nós nos arrependemos. Então nós precisamos ter muito cuidado nisso, mas de uma forma é verdade e é muito verdadeiro isso. Enquanto nós estamos pecando, nós não temos noção do que estamos fazendo. Nós vamos curtir ali o pecado, vamos assim dizer, né? Nós estamos ali pecando, cometendo algo contra o desejo de Deus, né? Desobedecendo a Deus, desobedecendo a sua palavra, mas estamos achando que está tudo certo. Depois que tudo acontece, depois que termina o ato do pecado, seja ele o pecado que for, o roubo, o furto, ou seja lá o que for, aí que nós vamos cair em si. Por quê? Porque depois vem a consequência, aí que nós vamos cair em si. E ainda que não aconteça aquela consequência imediata, ainda assim o que foi que eu fiz? Aí a gente se arrepende. E bom é quando nós nos arrependemos. Pior é como foi o Judas, né? O Judas, apesar de a Bíblia relata que ele se arrependeu, mas ao invés de ele buscar um arrependimento em Cristo, ele fez algo que não deveria ter feito. Então, se porventura a sua mente pensou em pecar, tira isso da sua mente, tira isso da sua cabeça, do seu coração, peça perdão a Deus, porque depois que acontece o pecado, aí vem a consequência, né? O preço da desobediência, vergonha. Após o pecado, o primeiro casal, tomado pelo medo, se escondeu da presença de Deus. Mas o Senhor foi ao jardim, chamando Adão, que disse que estava se escondendo por causa da sua nudez. Então Deus o questionou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Nesse relato podemos ver que o homem tende a não assumir os seus pecados. Assumir um erro, assumir um pecado, já é uma grande coisa. Quando assumimos aquilo que nós fizemos, algo errado, quando nós aceitamos que erramos e aceitamos o erro, né? Ou melhor, queremos corrigir o erro, no caso de, por exemplo, de Davi, que cometeu um pecado diante do Senhor, o profeta Natan falou uma meia dúzia de palavras para ele e o que foi que Davi fez? Davi se arrependeu de ter feito. Quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que, em Provérbios 28:13, que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor, Ele é perdoador dos nossos pecados. Então, Ele certamente nos perdoará. Então, nós devemos assumir os nossos erros. Apesar que muitos desses erros nos traz uma grande vergonha, mas temos que assumir o erro, né? Pequei diante do Senhor, pequei diante da igreja, da sociedade, ou seja, o que for, primeiramente a gente peca diante de Deus, né, contra Deus, mas traz o preço da desobediência, a vergonha é um dos preços da desobediência, né? Nós, na bem da verdade, o pecado ele vai nos trazer sempre vergonha. Então, nós venhamos ter o arrependimento no nosso coração e assumir aquilo que fizemos e pedir perdão ao Senhor, porque se nós não reconhecer que nós estamos em pecado, que nós estamos errados, nós vamos a passos largos para o inferno. Então, nós precisamos ter a consciência de que quando nós erramos, nós devemos assumir. Por exemplo, quando você faz algo certo, você não assume que foi você não fala, eu não vou dizer assim, uma satisfação, né? Você não fala com a satisfação que foi você quem fez. Por quê? Porque foi você que fez e foi algo bom que você fez, então você tem satisfação de fazer. Da mesma forma é quando nós fazemos errado. Nós também, apesar de ser algo que não nos traz satisfação, mas ainda assim nós temos que falar, não, fui eu que cometi isso daí. Nós precisamos ter sempre essa consciência de admitir os nossos erros. Culpa. Quando foi confrontado pelo Senhor, Adão estabeleceu uma linha de defesa muito falha para tentar justificar seu erro. O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Ele com essa fala conseguiu acusar Deus e também atribuir a culpa a Eva.
É muito interessante que Eva, por sua vez, também questionada, tentou se explicar dizendo que foi iludida, a cobra me enganou e eu comi. É um jogando a culpa para o outro. É interessante que eu gosto muito dessa ideia de Adão, não que ele tenha feito, né, mas trazer para os dias de hoje. Adão, ele jogou a culpa para a mulher. Isso aqui nos traz um entendimento, principalmente para você que é adolescente, você precisa ter muito, não é para você pensar nessas coisas agora, mas futuramente, quando você pensar em alguém para você namorar, e claro, seus pais saberão, né, que você vai chegar para os seus pais e avisar eles, falar com eles que eles precisam te dar consentimento disso, mas que você não venha ter esse pensamento de que Deus vai preparar uma pessoa para mim. Não, Deus não vai preparar uma pessoa para você. Até por esse ponto, este é o ponto, né? Para você depois não falar, não, Senhor, meu casamento deu errado porque aquela mulher que tu me deste, ou aquele homem que tu preparou para mim, ele fez isso e isso comigo. Você tem livre-arbítrio e você faz a sua vida o que você quiser. Entretanto, saiba que de todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então o Senhor não vai preparar um varão ou uma varoa para você. Deus não vai preparar uma pessoa para você. É você quem escolhe. Agora, é claro que se for no Senhor, melhor. Quando você está no caminho do Senhor e você entrega nas mãos do Senhor e você escolhe uma pessoa e você vê que Deus aprova este negócio, é uma outra história. Mas não que Deus vai preparar uma pessoa para você e vai te direcionar para casar com um ou com uma outra pessoa, né? Mas você vê que agora a culpa de Adão foi jogada para Eva e Eva jogou para a serpente. Veja que um joga a culpa para o outro. Por quê? Justamente pelo nosso primeiro tópico aqui, subtópico. Por quê? Por causa da vergonha. Ninguém quer assumir o seu erro, ninguém quer assumir a sua culpa. Um quer jogar a culpa para o outro e o outro para um, né? Então fica um jogando a culpa para cima do outro. Mais uma vez, nós não devemos culpar as pessoas pelos nossos erros. Nós devemos, até porque a questão aqui de Adão, se Eva falhou pelo fato de dar a ele o fruto, qual era a decisão dele? Não, eu não vou comer esse fruto. Deus falou para eu não comer, então eu não vou comer, eu não vou. E pela sua decisão, se você comeu, isso foi uma decisão sua e não é minha. Então a culpa não é de Eva, a culpa é de Adão. A culpa de Adão é de Adão e não de Eva. E a culpa de Eva não é da serpente, é de Eva. A Eva que aceitou a palavra da serpente. Foi ela quem decidiu comer do fruto. Então, ambos aqui, tanto Adão quanto Eva, estão equivocados. Foram eles que erraram, foram eles que pecaram. Não podem ficar um jogando a culpa para o outro e o outro lá para a serpente. Eles foram, o adversário, claro, vai sempre nos tentar, vai sempre nos trazer coisas para que nós venhamos pecar contra Deus, mas a decisão é nossa. Então, se errarmos, a culpa é nossa. Então, que nós venhamos ter isso em mente, né? Nós temos o poder da decisão, da escolha, o que você e eu vamos escolher para nós. Lembre-se que eu falei no início, nós temos as escolhas para tomar, mas essas escolhas só serão tomadas de acordo com as informações que nós temos. E nós temos a palavra do Senhor, que ela é a verdadeira, é a palavra de Deus. Então, com base no que nós temos da palavra, nós vamos fazer uma escolha correta. Consequências. Devido ao grave erro cometido por Adão e Eva, toda a criação foi contaminada pelo pecado. Vejamos algumas consequências. Para sobreviver, o trabalho se tornou árduo. A terra foi amaldiçoada, as dores da mulher foram multiplicadas e a morte entrou no mundo. Veja agora as consequências do pecado de Adão e Eva. Agora, para sobreviver, precisa fazer um trabalho mais pesado. É claro que já se trabalhavam lá no início, mas agora o trabalho será muito mais pesado. A terra foi amaldiçoada. A Bíblia diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, que agora a terra geme. Deixa eu ver se a referência é essa mesmo, aos Romanos 8, 22. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Então veja que até o sistema vou colocar aqui do meio ambiente também, ele sofre por culpa do pecado de Adão e Eva. As dores da mulher foram multiplicadas. Então a mulher agora, quando vai ter filhos, né, vai dar à luz, agora a sua dor
é muito maior. E agora, o principal deles, né? A morte entrou no mundo. Agora, por culpa de Adão e Eva, nós morremos. Então veja que as consequências do pecado, e se nós formos nos aprofundar, vai ver que muitas outras consequências, né, vieram através do pecado de Adão e Eva. Mas isso aqui são alguns dos pontos só para a gente ter noção e compreender que todo pecado que cometemos sempre terá uma consequência, e não é uma consequência boa, nunca é uma consequência boa. A consequência do pecado é sempre algo terrível, tenebroso. Então veja que em muitos dos casos o pecado vai dar ao inferno, à perdição. Então nós precisamos ter cuidado no nosso caminhar, na nossa vida, portanto, não pequeis. A Bíblia diz que não pequeis, mas se pecar tem um advogado justo. Agora a ideia é, há pecados que as pessoas cometem e não tem tempo de arrependimento. Então, tenha uma vida de santidade diante do Senhor. Lembre-se, o pecado tem sempre consequências terríveis. Conclusão. Com a queda do homem, Satanás saiu aparentemente vitorioso e a humanidade envergonhada. Como as pessoas que foram geradas à imagem de Deus, agora manchadas pelo pecado, poderiam relacionar-se novamente com ele? Por esforço próprio, os seres humanos jamais iriam conseguir resolver isso, mas o que ninguém podia esperar é que Deus já tinha traçado um plano de resgate, e tudo isso era apenas o começo de uma longa história. Então veja que apesar das situações que aconteceu do pecado, aparentemente Satanás saiu vitorioso, aparentemente, quem observa agora, parece que Satanás saiu vitorioso. Não, ele não saiu vitorioso. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Já sabia da queda de Adão e Eva. Então ele já havia preparado um plano de salvação. Quem era esse plano? Cristo. Então Jesus veio para salvar a humanidade. Vamos praticar. Número 1. O Criador disse, não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. 2. De fato, não era uma ordem difícil de ser cumprida. 3. Após o pecado, Adão e Eva foram tomados pelo medo. 4. O trabalho se tornou árduo. As dores da mulher foram multiplicadas e a morte entrou no mundo. Além disso, eles foram expulsos do Éden. Então veja que ainda foram expulsos do paraíso, né? Então veja que o pecado ele sempre vai trazer consequências, vai sempre fazer que nós venhamos errar o alvo. Inclusive, pecar é literalmente isso, pecar é errar o alvo. Então tudo que alguém faz que não acerta a vontade de Cristo está pecando. Então pecar é errar o alvo. Então que nós devemos sempre estar na vontade do Senhor, no centro da vontade de Cristo, acertando o alvo sempre, né? Mas, como eu já disse, caso venhamos cometer algum pecado, nós vamos diante do Senhor Jesus, que seu sangue nos purifica de todo pecado, quando nós temos comunhão uns com os outros, e Ele é o nosso advogado justo, Ele é o nosso advogado fiel. Então, certamente, Ele vai nos dar causa ganha. Quando nós chegamos a Cristo, colocamos as nossas situações em Suas mãos, entregamos a Ele a nossa vida, apesar que somos falhos e pecadores, o Senhor Jesus ele nos purifica de todo pecado, né? O Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e assim nós continuaremos a nossa caminhada rumo às mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!